bem-vindo a mais uma edição do podcast Ítalo Ventura. Eu sou Ítalo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu vou ajudar você, me escuta aqui. Eu vou ajudar você a despertar essa mulher de alto valor que está aí dentro, fazer esse diamante brilhar. Eu vou fazer você viver um relacionamento de alto valor. Eu vou te mostrar que você pode amar e ser amada sim, apesar da idade, apesar do seu passado, apesar das fraturas, apesar do término, apesar de ser mãe, solo, apesar de tudo que você passou, é real e é possível. Melhor do que eu falar, é melhor eu mostrar. E hoje eu vou mostrar uma aluna minha, a Cláudia. Você conhecia a Cláudia? A história da Cláudia, aluna da turma 20. Falho engano, tá? Mas tenho quase certeza que é a turma 20. Recente, tem uma história de superação, tem uma história de amor muito linda para contar. Muito linda para contar. Para você que está desacreditada. Não adianta só ficar desacreditada, né? Se você ficar desacreditada, você vai atrair isso para sua vida. Você precisa de um método, você precisa de um mentor. E eu sou o seu mentor. Agora, eu não vou ficar falando isso, não. Eu vou trazer alguém aqui incrível para vocês ouvirem, para vocês aprenderem, tá? Vou trazer a Cláudia. Todo mundo, todo o Brasil. Cláudia, que bom falar com você. Obrigado. Ai, meu Deus, que emoção, Jesus. Que bom que você topou falar aqui, contar a sua história. Eu vou honrar você, vou buscar ser bem assertivo e bem respeitoso com o seu tempo. Eu sei que você está na correria, mas mesmo assim você aceitou falar com a gente. Muito obrigado, tá? Isso é incrível, é lindo a sua generosidade. Cláudio, conta aí como é que você me conheceu, qual que era o momento da sua vida que você passava. Conta um pouquinho da sua história para as Mavis entenderem e conhecerem você. Então, eu conheci você em 2020, quando eu me separei, né? Eu já vinha te acompanhando, só que em 2021 eu tive um relacionamento meio triste, né? A separação não foi tão legal. E aí eu tenho que buscar conhecimento, porque tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está dando certo. E quanto tempo você foi casada? 15 anos. 15 anos. Foi essa relação que você disse que se divorciou, não é isso? Em 2020. 2020. Foi na pandemia, né? Foi. Aí logo depois eu tive um namoro de 1 ano e meio. 1 ano e meio, certo. Uhum. E como que foi essa relação? Então, foi uma relação meio assim, pra mim, ele era mais novo do que eu e pra mim, assim, eu via que não tinha futuro, mas a insistência, a teima, né? É porque eu era muito bem tratada. Então, assim, quando a gente tem um relacionamento diferente do que a gente viveu a vida toda, a gente tende a persistir. Mas tem várias outras coisas que a gente tem que colocar na balança, né? Alinhamento de expectativa, propósito, visão a longo prazo. Isso tudo a gente tem que colocar na balança e a gente tem que saber a hora de escolher o que é bom pra gente, né? Verdade. E, assim, muitas vezes a gente fica num relacionamento sendo que aquilo ali não é o que vai ser uma coisa boa para o futuro da gente, não é o que vai agregar. Eu me lembro, Cláudio, quando eu estava fazendo uma formação, estava fazendo uma formação, aí todo mundo parou para almoçar, né? E aí a instrutora falou, sempre é que vocês vão almoçar? A gente falou assim, a gente vai numa churrascaria, rodízio, tem comida japonesa, tem rodízio, tem todos os tipos de sobremesa. Aí ela falou assim, nossa, que legal. Isso afasta ou aproxima vocês do objetivo de vocês? Aí todo mundo ficou, é a mesma coisa, né? Então, tipo, era um relacionamento que tinha uma parte boa, mas afastava você daquilo que você queria, né? Isso. Justamente. Só que assim, então, quando eu comecei a fazer o curso, meio que a gente, não é que a gente cria forças para tomar decisões, né? Uhum. A gente sabe onde a gente está errando, né? Tá. Só que a gente tem mais clareza, por quê? Porque você começa a enxergar aonde você quer chegar, você começa a definir prazos, você começa a fazer plano de sonhos, você começa a se conectar com você mesmo. Certo. E a gente fez várias ferramentas, né? Inclusive,
algumas a gente sai da mentoria destruída, né? Porque a gente Putz. enxerga coisas que a gente, assim, tantas coisas tão óbvias e claras que a gente Aham. vê que a gente está errando, que ali na hora da ferramenta você tem uma opção, ou você continua no erro, ou você muda para você melhorar, Nossa, que né? lindo. Ou você continua no erro, né? Só que agora você sabe que você está errando, ou você vai para o outro lado, Isso, que não é fácil também, né, Cláudio? Não é isso. fácil. E assim, as consequências daqueles erros são muito desastrosas, né? Sim. E a gente começa e isso impacta em tudo, impacta na vida profissional, impacta na aparência, impacta em tudo, né? Hoje eu sou uma pessoa, uma mulher bem-sucedida. Todo dia que as pessoas me veem, elas falam que eu estou mais bonita. A E cada tá dia. mesmo, né? Olha esse visual, olha esse batom, olha esse óculos, olha esse sorriso, gente. Que isso? Então, assim, eu investi em mim, né? Inclusive o sorriso é outro. Então, assim, eu resolvi investir em mim e cuidar de mim, né? Então, assim, eu era uma pessoa muito família, então eu me doava muito Aham. e chegou um momento que, depois de estudar, de fazer o meu planejamento, de escrever o meu caderninho todo dia, de Uhum. meditar, de anotar os meus sonhos, né? Mentalizar aquilo, aonde eu quero chegar, o que eu posso fazer para me chegar lá, começar a aplicar isso todos os dias, né? E Uhum. para mim tem trazido resultados assim, Ítalo, a minha vida mudou de cabeça para baixo. Eu comecei a ter experiências Uhum. que eu jamais pensei que eu ia poder ter, entendeu? Incrível. E assim, sem palavras mesmo, é só começar. É um caminho sem volta, né? E É um quando caminho. você entrou na turma 20, Cláudio, Foi. turma Uhum. 20, né? E como é que foi esse processo de... assim, me desculpa a pressa. Eu eu fui mal educado. Gente, essa é a Cláudia. Vou apresentar vocês. Essa é a Cláudia. Cláudia, onde você fala? Qual que é a sua idade, né? Poxa, a gente já chegou batendo um papo aqui, né? De onde você fala? Qual que é a sua idade? O que você faz? Fala um pouquinho para essas mulheres que estão te vendo aqui, para se identificarem. Eu tenho 47 anos, eu sou mineira, moro no estado do Pará há 20 e poucos anos, Caramba, né? paraense já, né? O Pará te abraçou. E, e eu era, até há 2 anos atrás, eu era uma simples analista, né? Hoje eu sou uma gerente de operações com a minha empresa aberta. Caraca. Eu cuido da área financeira e da logística de uma rede de energia solar hoje. No ano passado, eu dei consultoria para uma rede de 37 lojas de ótica. Caramba. Então, assim, a minha vida ela mudou consideravelmente, sabe? Completamente. Completamente, em todos os sentidos. Assim, vai mudar para melhor ainda mais, tá? Só mais, Porque o ano que só pra vem cima. o ano que vem eu estarei na Inglaterra. Oh, meu Deus, que coisa linda, Cláudio. Que coisa... E você imaginava que você fosse capaz disso tudo em tão pouco tempo? Não, não. Mas depois que eu comecei a olhar para dentro, eu comecei a enxergar que eu podia ir sim muito mais. Que o poder está Muito aí mais. Tipo, o dentro de céu é você, o né? limite. A É potência verdade. está aí. Você que escolhe o teto, né, Cláudio? Isso, eu me conectei mais com Deus, né? E eu estou mais num relacionamento vertical, espiritual. Uau. Essa é a base da minha vida hoje. Então, eu acho que foi tudo isso que fez acontecer, Bom, entendeu? Tudo que trazia sombra para minha vida, eu tirei. eu não acho, eu tenho certeza disso. E quando você entrou no MAV, né, turma 20, tinha alguma coisa que internamente te impedia? Tipo, nossa, será que é para mim? Será que eu confio nele? Será que eu vou investir nisso? Será que serve para minha situação? Tinha alguma voz aí dentro que te impedia de entrar e você venceu? E como é que você fez para vencer essa voz? Então, assim, eu fiz alguns processos de mentoria de carreira, Tá. eu vi que foi muito bom para mim, mas o que me levou mais mesmo foi a sua autoridade com relação ao relacionamento, né? Legal. E eu fiz, não, mas eu tenho que estudar, eu tenho que ver o que eu estou fazendo errado, para me corrigir.
Aham. Só que o que acontece? Quando a gente começa no MAV, a gente acha que é só para relacionamento. Pois Mas é, o né? relacionamento ele é só uma consequência do processo que a gente passa, né? Ele é só uma coisa, ele é um bônus. É um É um bônus, né? bônus maravilhoso, né? Um belo bônus. E foi o que aconteceu comigo. É um acessório, né? Você tá toda lindona aí e você botou um batom. O batom faz uma diferença, né? Dá um glow, dá um brilho, né? Mas é um acessório, não é verdade? Uhum. É um É, detalhe. Mas fica é um bonito, detalhe. né? Isso é verdade. Sim, O que é fez verdade. diferença para você lá dentro do Mave, Cláudio, que você usa, que você poderia compartilhar? Meninas, ó, façam isso, olhem para isso, porque isso faz total diferença. Você poderia compartilhar uma ou duas coisas que teve lá dentro, ou numa mentoria, ou que você ouviu, ou um ensinamento que você leva? Sim, teve uma mentoria, uma ferramenta que a gente fez dos símbolos, e essa ferramenta foi assim, ela me moeu e assim, eu chorei, Nossa, ela é forte, né? porque assim, eu tinha uma limitação muito grande com relação a. Eu achava que o relacionamento ia me impedir de crescer profissionalmente. Tá. Então eu tinha esse bloqueio, né? Então, por um tempo eu me dediquei a mim, ao meu profissional, e meio que eu deixei essa parte fora, Aham. né? Então eu não estava na minha energia feminina, não. Hoje eu sei acessar a minha energia feminina 100%. Incrível. Porque, assim, eu comecei a enxergar, né? Lógico que é um processo duro e doloroso, e Sim. às vezes a gente fazia uma ferramenta e às vezes eu olhava assim e falei assim, putz, grila, eu fiz essa merda ontem. Oh, meu Deus do céu. Né? Se eu Eu não esperasse, né? acredito, por que essa mentoria não foi ontem? Putz, grila, cara. Mas tá tudo está a serviço, né? Tem um Tudo motivo. está serviço. Isso, a gente aprende. E também me ajudou muito as ferramentas de falar. Eu não tinha esse costume, né? Tem Aham. que a gente grava, ó, você vai gravar isso, você vai repetir no ciclo zero, né? Uhum. Você vai gravar isso, vai repetir todos os dias, assim, é doloroso, Né? porque é uma realidade que você não está nela ainda, você Uhum. precisa ter fé, né? Precisa ter fé, precisa ter positividade, e o principal, isso, é que a Uhum. gente precisa acreditar na gente mesma. Pois é, e mesmo quando tudo quer levar a gente ao contrário, né? A gente tem que ter É essa fé, verdade. tem que ter essa força, né? Tem que ter essa força. Eu sou a pessoa hoje que eu não aceito ninguém falar nada negativo perto de mim. Pois é, né? Porque é contagioso, não vamos nem chegar É perto. contagioso, é contagioso. E uma pergunta, Klaus. Então, você foi casada, né? 15 anos. E hoje você está num relacionamento? Tô namorando Uma sério. relação... Estou num compromisso Uau! sério, não é nem namoro, não, porque eu não acredito em namoro. Compromisso. No negócio de, né? Tem que ter compromisso. E você acha que há 15 anos atrás, né? O mundo mudou muito? Você, imagina que, sei lá, soltou a Cláudia aqui, sem esses conhecimentos. Você acha que como é que seria esse relacionamento? Você acha que você conseguiria ter um relacionamento sem esses ensinamentos que você se preparou para ter, para se relacionar? Não, Ítalo, não. De forma alguma, entendeu? Porque era outro pensamento. A gente age, a gente se doa querendo algo, a mesma intensidade de volta. Pois é. E dessa forma não funciona. Por exemplo, você tem que se doar Uhum. sem você querer nada em troca. É uma coisa que é genuína, é uma coisa que tem Certo, que acontecer genuinamente, claro. né? Vem com o tempo, porque você tem que saber respeitar o tempo e a história de cada um. Uhum. E eu não tinha essa visão de alinhamento de expectativa, Sim. Você né? doava e achava que seria recíproco, que a pessoa E ia ser legal, ia ser respeitosa na mesma medida que você é. Só que não, né? isso, porque você olha, poxa, eu estou sendo 100%, estou sendo legal com essa pessoa, por que ela não está sendo comigo? Né? Aonde que eu estou errando?
né? E assim, e aí cria-se uma expectativa falsa, porque você fica querendo o gostar. Você Sim. acha que o gostar ele é um sonho que você coloca na sua cabeça que está tudo bem, né? Só que tem a realidade. Então, a gente tem que ter os pés no chão e não misturar o real com o ilusório. Não escutar o que ele fala, né? Que é uma ilusão que ele fala. É escutar o que ele As faz, né? atitudes, e dar na mesma medida que você recebe também. Pega esses ensinamentos da Cláudia, gente. A Cláudia falou muito de se doar demais, sem receber, e dar na mesma medida. É importante doar, mas receber também na mesma medida, né? E alinhar expectativa. Você falou muito sobre isso, Cláudia. Sim, se a gente doa e a gente não recebe nada em troca, se você está investindo e você não está recebendo rendimento do que você está investindo, você tem que parar de investir. Isso aí, vai Você ficar tem no que vermelho, frear, vai secar. vai ficar no vermelho, você vai secar literalmente. Literalmente. Né? Ó, Então, flor assim, seca. é muito importante. Outra coisa também, se cuidar, né? Eu entrei numa rotina muito assim, de me cuidar, de ir para academia, eu voltei a dançar, Uau. eu voltei a escrever, eu voltei a colorir, que eu gosto de colorir, comprei minhas canetinhas. Caramba. Então, assim, hoje eu curto a minha vida, que eu vivo o hoje. Né? Eu quero viver o hoje, eu não vou criar um modelo na minha cabeça de um relacionamento que lá na frente vai ser legal quando ficar legal. Não, para mim o hoje é a base da minha vida, é o agora. Eu quero ser feliz hoje, eu quero viver hoje. Então hoje eu vou me cuidar, hoje eu vou alimentar bem, hoje eu vou sair com meus filhos, hoje eu vou, eu vou no shopping dar uma volta, tomar um sorvete. Eu saio de casa, vou dar uma volta, eu vou na orla caminhar, ver o pôr do sol. Eu vou. Caramba, Tá? incrível. Ter uma vida de alto assim, valor, né? Se tratar bem, né? Isso, ler, estudar, melhorar. Eu quase passei da prova do banco, estou repetindo agora para me poder passar de novo. Voltei a fazer minhas aulas de inglês. Então, assim. É uma outra coisa. Relacionamento não é aquilo que você falou, né? Você não está falando, você está mostrando. Relacionamento é um plus, é um bônus. Cara, a Cláudia falou em estudar, em ler, em ter hobbies, em sair com os filhos, ela tem programação para ir para a Inglaterra, tem programação de passar na prova. Você já tem uma vida que você tem por que se levanta, não é para receber uma mensagem. Uma mensagem de bônus. É um bônus. E outra coisa, eu sou uma pessoa que eu agrego valor na vida de outra pessoa. É importante, né? Se eu tenho que cobrar uma pessoa, se eu quero uma pessoa que agregue valor na minha vida, eu tenho que ser uma pessoa que também agregue valor para a vida dessa pessoa. É isso aí. Você quer um 10, você tem que ser um 10, né? Isso aí. Eu tenho que ser um 10, eu tenho que ser um 1000, entendeu? Assim, então, essa análise eu faço ela diária. O que eu posso agregar para a vida de uma pessoa, né? Então, eu sou uma vitrine, eu sou um espelho. Nossa, né? Então, assim, eu tenho que... Nossa, um salto de maturidade isso, né, Cláudia? Porque quando, geralmente essas mulheres chegam machucadas, né? E elas queriam receber muito. Mas espera aí, deixa eu fazer um exame, um raio-x aqui em mim, né? Como é que tá minha vitrine? Como é que tá meu jardim, né? Tá legal? Tá cheio de erva daninha, todo machucado. O que você falou matou a pau. Eu sou uma pessoa que eu trouxe resultado para minha vida, eu tenho um resultado na minha vida, eu tenho uma vida coerente com o que eu falo, eu vivo o que eu falo. Nossa, incrível. Esse foi a live podia ter acabado aqui agora, com o que você está falando. Porque então, parece assim, que é bobeira, parece que você tem que aprender um monte de frase, mas é isso que é a diferença. Que é difícil de entender. É difícil de entender. Então, quando um homem olha para mim, ele vai enxergar valor em mim. Eu sou uma pessoa diferente, né? Eu sou uma pessoa diferente. Vai olhar meu Instagram, vai ver que eu sou uma pessoa diferenciada, que eu não sou, vai olhar meu LinkedIn, vai ver que eu sou uma profissional de respeito, uma profissional valorizada. Vai olhar meu Instagram, vai ver a foto com meus filhos, com o meu neto nasceu, tá? Caramba, eu sou a avó. Parabéns, caraca. E é melhor ser avó ou ser mãe? Nossa, ser avó
Todo mundo fala É isso. top. Oh, meu Então, Deus, assim, parabéns. meu netinho fala, é a coisa mais linda do mundo. Assim, eu tenho vergonha de falar a minha idade? Jamais. Nossa, que lindo. Tenho vergonha de falar que eu sou vó? Jamais. Jamais. Né? Eu tô no melhor momento da minha vida. Então, assim, isso é uma energia que as pessoas veem e querem para elas. Com certeza. Eu já atendi uma aluna, Cláudia, que ela era bem jovial, igual você, né? Assim, você é muito jovial, né? E não importa a nossa idade, importa se a gente tem energia, se a gente é jovial, é vibração, isso é energia, você tem uma É jovialidade. vibração. E aí ela fala assim, então eu atraio muitos homens novos, só que eu tenho muita vergonha de falar a minha idade. Ela tinha 50 e alguma coisa, né? E eu falei, cara, se você tem vergonha de falar a sua idade, você está escondendo quem você é. Então isso é muito ruim. Você não está se aceitando. Então, a partir de hoje, a primeira coisa que você falar, a minha idade é essa, eu amo a minha idade, eu não tenho problema. E estampar a sua idade, porque você está falando assim, eu me aceito como eu sou, e isso é lindo, é maravilhoso, sabe? Então, isso faz total diferença. É um detalhe que faz total diferença. Eu vi também que a diferença da idade também, assim, não é preconceito, mas assim, para mim, o meu ex-namorado ele era 12 anos mais novo que eu, Certo. né? E tinha um respeito muito grande, me tratava muito bem, até mais do que os meus outros relacionamentos. Só que o que acontece? Eu já estou aqui colhendo os frutos e ele já estava aqui ainda engateando. Você está Então, assim, 12 anos na frente, uma visão 12 anos avançada, digamos assim, né? Então, assim, a gente que está operando na energia feminina, a gente quer ser cuidada, quer ser mimada, né? Não arrastar uma pessoa, né? E isso se torna uma coisa que desgasta a relação a longo prazo. Com certeza. Então, assim, antes de desgastar e ficar uma coisa chata, eu preferi Terminar. acabar com maturidade, porque colocar um ponto final, porque eu vi que isso não era um futuro bacana para mim. O meu namorado ele tem 51 anos, eu tenho 47. Uhum. Então, assim, É uma outra dinâmica, não é uma outra energia? os meus filhos já são maiores, a filha dele também já tem 16. Então, assim, é uma coisa mais consistente com o que eu preciso, Certo, né? claro. E assim, não é preconceito, Não, mas porque é questão podem de ter, coerência. pode ter um homem 10 anos, 12 anos mais novo, que já tem essa mentalidade. Mas normalmente, via de regra, não é assim, né? Então Sim. é questão de cabelo. Normalmente, em teoria, um homem, né, da idade do seu namorado, 50, 51, em teoria, ele já tem mais essa energia, esse posicionamento. Não é todos, né? Mas deveria ter. E aí é mais fácil achar na coerência. Entendi, claro, a gente entende. Isso não existe problema nenhum nisso, tá? E como é E que a vocês se gente, a conheceram, Cláudio? gente, pois é, a gente se conheceu eu ganhei o link, né, no curso do aplicativo do Inner, Aham. Ah, que legal. e aí eu me cadastrei lá, 30 dias e tal, aí eu conheci ele lá. E aí eu conheci mais algumas pessoas, a gente conversou e acabou que a gente conversou pouco pelo aplicativo, a Aham. gente trocou Aham. poucas palavras. Eu fui de férias para Florianópolis, Aham. e só que eu fiquei em Balneário. E ele estava em Florianópolis. E aí eu mandei um oi para ele, falei que eu ia chegar em Florianópolis, né? Caramba. E aí eu falei assim, quem sabe a gente toma um café. E aí ele dormiu, eu também cheguei cansada, dormi. E aí quando foi à noite, ele me chamou para jantar. E aí a gente jantou, ficou conversando, andou na praia, foi no barzinho que tocava rock. E foi muito leve, sabe? A gente não se beijou também, a gente andou na praia, tirou foto da lua. Ou seja, até 3 da manhã. Caramba. Incrível. E aí, no outro dia, no domingo, ele me chamou para ir para a praia. Aí vai lá, né, a Cláudia? Meu Deus, roupa de banho no segundo encontro. Nossa senhora, olha. Pelo amor de Deus, mas vamos lá, Vamos que né? vamos, né? O universo, Né? Quem anda o pra trás, universo tá... quem anda pra trás a gente só anda pra frente. Vamos embora. Aí vai a Cláudia lá. E aí Ai, ele foi muito gentil, muito cavaleiro, e a gente ficou lá no mar, lá em Jurerê. oh, Ficou Deus. lá no Disseram, meio do mar, disseram que você deitado. estava na pior, hein, Cláudio?
Disse- Disseram, a Cláudia não tá bem. Lá em Jurerê, na praia. Oh, meu Deus. Aí a gente lá no meio do mar, né? Assim, de manhã até à tarde, eram umas 4 meses, a gente mais longe um do outro, né? E tudo, assim, Aham, sem expectativa mesmo, normal. certo. E aí chegou uns iates lá, eu fui prestar atenção nos iates lá, e a gente caminhou um pouco mais para frente, onde estava mais fundo, e veio uma onda brutal Jesus. Bum. Ai, cai. e me jogou. Gente do Aí foi céu. onde ele me puxou e me deu um beijo lá no meio do mar. Uma sereia, calma aí. É o meu apelido que ele me chama, é minha sereia. Olha só, caraca. Né? Que legal. É porque no primeiro encontro eu fui com um colarzinho com o rabinho de uma sereia. Aham, E a filha dele tem um colarzinho igual, só que aham, o dela é de pedrinha. aham. E aí chamou a atenção dele. Aí virou a sereia. E qual que é o nome dele, Cláudio? Sereia. Fernando. Fernando. Quanto tempo vocês estão juntos? A gente se conheceu em fevereiro, Aham. né? Quando eu fui. E aí ele me convidou para ir para Gramado agora, dia 5 de maio. Oh, meu Deus. E a gente conversou de fevereiro até maio agora. Todos os Tá. dias a gente conversava por videochamada. E aí eu fui agora, dia 5 de maio, para Gramado, né? Eu desci em Florianópolis, a gente foi de carro. Aí Certo. passamos 4 dias lá em Gramado, Que maravilhoso. delícia. Gente do céu. E eu fui pedida lá. Nossa, e como é que foi o pedido? Foi no Hard Rock Café, Uau. em pleno show do cover do Queen. Nossa, caraca. Então tá recente, vocês estão recém namorando, né? Sim. Nossa, apesar de ter se conhecido faz tempo, em fevereiro, né? Fevereiro, Sim. março, abril, maio, 3 meses, 12 semanas. A gente se conheceu pelo aplicativo em janeiro. Ah, em janeiro, tá. Foi. Só que foi assim, a gente trocou poucas palavras, quase não Aham, conversou. aham. Mas E tá o fluindo. que você acha que fez diferença para esse relacionamento acontecer, Cláudio? Porque assim, todo mundo deve falar assim, ai meu Deus do céu, que mágica que é essa? Que parece cena de filme, né? Você vai lá e vai para Floripa, e aí saem, andam, ficam até as 3 da manhã conversando, aí no outro dia vocês ficam vendo o mar, aí ele te puxa, vê uma onda e vocês se beijam. Meu Deus, é um filme do Netflix. É mágica. Eu tenho certeza É verdade. que quando Ele alguém foi no fala. aeroporto na segunda, pedir de mim. Eu Olha, fui embora na segunda-feira. E de lá pra cá a gente só conversou. Mas assim, aí ele mandou flor pra mim no Dia da olha Mulher. só, tá vendo? Entregou Não, no peraí, meu é mágica. trabalho. Quem olha assim fala, é mágica. Mas aí tá menosprezando tudo que você teve que fazer. Qual o segredo, Cláudio? Por que isso aconteceu? Por que foi tão leve? Explica pra gente. Tem alguma coisa aí? É você? É o que você falou? Né? Porque eu acho que todo mundo deve estar curioso para saber. Qual que é o... Por que foi tão lindo, tão mágico assim? E Ítalo, eu acho que a gente atrai o que a gente é. Então, se eu me tornei uma nova mulher, e era o que eu queria, era um Certo. relacionamento de sonho, Sim. eu acho que foi o que eu acabei atraindo para mim, né? Eu acho que foi a mulher que eu me tornei que trouxe isso para mim, entendeu? Em momento nenhum eu exigi alguma coisa, entendeu? Foi muito pelo contrário, foi muito genuíno, tanto da minha parte quanto dele. E foi muito sincero e honesto, assim, eu sempre fui sincera e honesta na minha vida em tudo. Só que a gente tem que saber respeitar o momento das pessoas, Claro. entendeu? Eu acho que esse é o primeiro ponto, é o respeito. Uhum. É o respeito pelo tempo da pessoa e a gente se posicionar. Sim. Saber se posicionar de forma leve. E as coisas não acontecem quando a gente quer, acontece quando a gente está pronto, né? Claro. Quando a gente está pronto. Então você se preparou, não é que aconteceu, foi rápido. Você está se preparando um tempão já. Né? Você está mudando você, melhorando sua energia, trabalhando em você, trabalhando, né, focando, construindo uma vida de alto valor. Aí vai acontecer, não é da noite para o dia. Né? Essa é a verdade. Sim. Essa é a verdade.
Não adianta passar E assim, uma oportunidade e você não está pronta para essa oportunidade. E assim, a gente ia conversando, todos os dias, eu descobria que eu gostava de uma coisa e ele gostava. Conexão, né? Aí a Olha. gente briga, assim, nossa conexão, ela é muito forte. Então, assim, a gente brinca e fala assim, pô, a gente tem que fazer uma brincadeira para achar o que a gente não gosta. Não, tem uma coisa que a gente não gosta junto, que é peixe. Ele gosta de peixe, eu não gosto de peixe. É a única coisa que até hoje Que não bateu, o resto. que não bateu. Mas o resto parece incrível. A gente gosta de ler as mesmas coisas, gosta de ter conexão com Deus, tem as mesmas opiniões profissionais. Mesma visão, valores, né? Mesma visão, valores. Eu acho que é isso. A gente vai identificando passo a passo. Agora, se em um determinado momento você identifica que aquela pessoa ali ela não está coerente com o que você quer ser, Sim. não adianta você insistir, porque dois burros amarrados um para um lado outro para o outro não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Não vai Verdade. crescer, não vai crescer. Então, assim, a gente foi vendo que a nossa união era uma coisa boa, era uma coisa potencial para nós dois. Exato. Então, assim, se não é, se você conhece a pessoa e não é, beleza. Só que assim, quando a gente está cego, a gente não se enxerga, né? Porque às vezes o outro é um reflexo do que a gente é. E a gente começa a ficar cego, não enxerga, e aí a gente vai pro buraco e leva a pessoa junto. Né? Então, se eu estou indo para o caminho certo, se o que eu quero para mim é crescer, é melhorar todo dia, me alimentar bem, me cuidar, me divertir, né? Viver. O termo é esse, é viver. Então, assim, se a pessoa tem os mesmos anseios que eu, a gente vai ser a dupla perfeita. Dupla perfeita, que incrível. 1 mais 1 vira 3, vira 1000, né? Os dois conseguem fazer virar 1000, 2000, 1 milhão, infinito. É uma conexão que a gente tem hora que fica assim, engraçado, né? Como é que pode? Parece que a gente se conhece há anos. Olha, que incrível. Que incrível. Sabe? O que você daria de conselho para uma mulher que, sei lá, tá perdida, tá com medo? Por onde ela começa, Clau? Ítalo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que liberar é o perdão pelos relacionamentos anteriores, que é uma coisa muito difícil. Sério. Quando você consegue dobrar o joelho e orar por essas pessoas, para desejar o bem delas, desejar a felicidade delas, aí você está curado. Depois que você consegue fazer isso, você tem que resetar a sua vida. Sim. Literalmente. Reseta e volta lá nos seus 10 anos de idade, nos seus 12 anos de idade, o que você gostava de fazer. Resgata tudo isso e começa a viver de novo. Nossa. Porque eu acho que quando o mundo coloca a mão na gente, a gente se torna uma pessoa... Quando a gente deixa o mundo estragar a gente, né, pelas circunstâncias, a gente se torna um ser humano diferente do que a gente é. E você vai se quando a gente encolhendo, né? criança. Caramba, olha quanta coisa você conseguiu construir nesses 1 ano, né? Caramba, e você não acreditou que tinha esse poder todo. E olha o que você vai construir ainda. Então, você tem um potencial gigante, mas você vai encolhendo. Muito, muito bonito isso, Cláudio. É uma construção, né, Ítalo? Então, eu voltei lá atrás, eu comecei a trazer porque, assim, querendo ou não, Ítalo, quando a gente é criança, a gente tem uma inocência. Sim, claro. Então, acho que é essa inocência que a gente tem que trazer para a vida da gente, assim, para a vida da gente pessoal, da gente se conectar, se resetar, começar de novo, entendeu? E aí é um processo. É um processo, segue o ciclo. Seguir os ciclos do curso direitinho, todo dia, fazer os exercícios, meditar, escrever, que o resultado vem. Vem, né? Uma hora vem. Para umas mais cedo, para outras mais tarde, mas não vem quando a gente quer, vem quando a gente está pronto e vem. O certo vem, não adianta. Eu duvido que a minha história seja diferente das outras naves que conseguiram o que eu consegui. É praticamente a mesma história. Verdade.
o reset, o começo, o desenvolvimento é o mesmo. Exato. Você só tem Que lindo. que começar. Nossa, tem gente chorando aqui, a Lu, chorando aqui, gente. Muito lindo, muito lindo. Clau, você quer deixar uma mensagem final para quem assistiu aqui, essa live? Assim, Ítalo, eu só quero deixar para elas que assim, a história de vida da gente não destrói a gente, né? E que elas não podem desanimar. Porque eu venho de uma família que a minha mãe saiu de casa, eu tinha 10 anos, eu tive que criar os meus irmãos. Caramba. Então, assim, foi uma vida muito sofrida. Eu casei com 16 anos, porque meu pai me obrigou a casar. Eu tive que sair da escola quando eu casei. Eu voltei a estudar depois que eu me separei do primeiro casamento. Então, eu achei que a vida era um conto de fadas. Eu saí de um casamento 3 meses depois, eu casei de novo. Eu achava que as coisas funcionavam dessa forma, eu ainda era criança na minha mente, entendeu? Eu nunca namorei quando eu era jovem. Eu não fui para balada, eu não tive nada disso. Certo. Então eu só tive mesmo dificuldade, né? Então, assim, seria importante para mim ter um curso desse com os meus 16 anos, eu seria uma outra pessoa. Isso mudaria a sua vida completamente, né? Mudaria meu rumo, sabe? Eu ia querer estudar, eu não ia aceitar casar, então eu ia fazer várias coisas diferentes, Sim. né? Eu ia ser uma mulher de alto valor, né? Só que assim, dá tempo de começar, né? Em qualquer idade, eu tô com 47. Caramba, né? Olha só, tem uma vida pela frente, que bom que você descobriu, né? Que bom que você descobriu isso. E isso aí é a sua história, que você falou, né? Tem que amar e honrar a sua história, pegar a caneta, Sim. virar a página, no próximo capítulo e continuar escrevendo. É isso. Resetar. Resetar. É o primeiro passo. E perdão. Perdão, né? Clau, que lindeza. Como é que elas te acham? Para agradecer, se elas quiserem agradecer, perguntar alguma coisa, como que elas fazem para te achar no Instagram? Fala aqui pra gente. No Instagram, Isso. @musa_de_negócios. Musa underline Musa de negócios de no Instagram. negócios. Uau, que legal. Musa underline de underline negócios. De negócios. Musa Excelente. de negócios. E aí, se Então, gostaram, agradeçam, manda um direct para a Clau. Se tiver alguma dúvida, tenho certeza que a Clau vai responder vocês com generosidade. Obrigado. Beijo. Gratidão. Tchau, Clau. Beijo. Tchau. Gente, essa foi a Clau, Mave 20. Olha que história linda, né? Eu vejo muitas Maves, né, que tiveram um passado desafiador, um passado não tão simples, né? Algumas foram mais fáceis, mas teve umas que tiveram histórias, assim, pesadas, né? Só que fase não é fim, gente. Fase não é fim. Você tem que lembrar da sua potência, lembrar do seu poder. Lembra do seu poder. A única limitação que a gente vive é a limitação que a gente mesmo aceita. Aceita porque falaram, aceita porque a vida fez a gente acreditar, aceita porque as circunstâncias. Mas se você tem um mentor que mostra que não precisa ser assim, que pode ser mais, a vida recomeça. A vida, você pega a caneta e continua a escrever. Porque a caneta sempre esteve do seu lado. A caneta sempre esteve do seu lado. Não é a primeira, nem a segunda, nem a 10ª vez que eu trago histórias como essa, tá? E cadê você? Quando é que você vai... Olha a Elza, que linda. Quando é que você vai escrever a sua história? Quando é que você vai decidir escrever a sua história?